Muitas vezes a multidão nos leva para lugares errados, mas somente Cristo nos leva para os lugares certos e verdadeiros. Se Cristo não estiver presente, não adianta a multidão. Hoje, meus irmãos, Cristo está aqui para cada um de nós. Talvez você ache que você não valha tanto, que um Deus tão grande se preocupe com você. Talvez você ache que a sua vida é simplesmente o que você enxerga, o que você vê, o que você pensa, mas que ninguém pensa em você, mas a mente infinita do Senhor pensa em você. O maior Deus, o único Deus, pensa em você. Por isso ele não te trata somente como uma multidão, mas ele te trata como um único e verdadeiro filho ou filha. Interessante que Jesus fala para essa mulher: filha, a tua fé te salvou. O Senhor Jesus fala para mim e para você: filho, filha, a tua fé te salvou. Você está aqui hoje porque você tem fé em mim, mas de fé em fé, de luta em luta, de graça em graça, de glória em glória, nós venceremos em nome de Jesus. Mas eu tenho uma pergunta para você. Cristo está presente para você, mas você está presente para Cristo? Sabe por quê, meus irmãos? Eu já falei muitas vezes que o nosso dia a dia é tão desgastante, tão espinhoso muitas vezes, que a gente sequer durante o dia faz uma prece ao Senhor, sequer agradece ao Senhor, sequer dá um agrado ao nosso Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Aquela mulher, ela foi determinada ao tocar o Senhor. Ela não quis saber se a sua vida estava em perigo, ela não quis saber se ela poderia morrer, mas ela sabia que ali, em Jesus, era a única chance dela ser salva, dela ser curada. Nos dias de hoje não é diferente. Eu e você temos que ter a certeza que em todos os problemas, em todas as situações, nós temos a presença do Senhor Jesus e que em Cristo nós somos mais que vencedores. Mas eu me lembrei também que eu fico doente, assim como você. Pastor, mas por que nós ficamos doentes? Nós sabemos lá em Gênesis que o pecado entrar no mundo alterou toda a natureza humana e a natureza da terra. E meus irmãos, está muito fácil falar disso hoje, né? Nós nunca ouvimos falar de uma falta de água tão grande. Nós temos visto que o mundo realmente está mudando. Nós temos visto que as doenças estão aumentando, que a nossa comida tem pesticida, hormônios, e o câncer também aumenta. Nós temos visto que a terra está caída, a criação está decaída. E nós não somos diferentes, porque nós estamos num corpo de barro, de carne. Mas com a ressurreição do Senhor Jesus, nós teremos um corpo glorificado e a vida eterna. E eu me lembro que nem sempre o Senhor me cura de uma vez. Porque eu poderia chegar para você aqui e fazer uma pregação somente dizendo que as coisas vão acontecer agora, nesse momento, ou sempre irão acontecer. Mas a verdade é que há momentos que parece que o Senhor não fala conosco. A verdade é que parece que há momentos que nós temos um espinho na carne e que Satanás nos esbofeteia. E nós sabemos o porquê disso. O porquê disso é que o Senhor muitas vezes permite a tribulação para que nós venhamos ser transformados novamente, para que nós não deixamos de segui-lo, para nos lembrar que nós somos pó e carne. Quando Jesus cura um paralítico, ele fala para o paralítico: pega essa cama e vai para a tua casa. Eu garanto para você que a única coisa que o paralítico não queria levar para casa era aquela cama. Mas talvez o Senhor mandou ele levar para a cama, porque quando ele se achasse senhor de si, ele ia lembrar de onde ele tinha vindo. Eu me lembro a cada dia de onde eu vim,
do que o Senhor fez na minha vida. Por isso sou eternamente grato e devedor ao meu Deus. E isso me dá muitas forças para continuar lutando. Mesmo quando a vida diz não. Mesmo quando o inimigo se levanta. Isso me dá força, porque eu sei da onde o Senhor me tirou e que Ele continua sendo capaz de fazer essa mesma obra. O Senhor vai te curar, vai te salvar, vai te libertar, vai te reconstruir a cada dia da sua vida. Uma coisa que me chamou a atenção, e a muitos outros pregadores, é que aquela mulher fala em determinado versículo, ouvindo falar de Jesus, veio por trás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Você está aqui porque o Senhor fala com você através dos salmos, das orações. Fala com você através dos louvores e da palavra. Com aquela mulher não foi diferente. Depois que ela ouviu Jesus falar, ela tomou uma atitude. Mais uma. Porque, embora ela tenha vencido um medo tão grande inicialmente, quando ela chegou perto de Jesus e ainda havia um obstáculo muito grande, que era uma multidão, ela poderia simplesmente ter desistido. Não é assim? De repente nós lutamos, e quando nós estamos chegando perto de alcançar a nossa vitória, aquilo parece que surge uma última dificuldade que nos afasta da presença de Deus. Mas aquela mulher, ouvindo Jesus falar, ela continua. E eu quero dizer para você, você ouviu Jesus falar hoje nos louvores. Você ouviu Jesus falar hoje na palavra, no salmo. Então, meu irmão, minha irmã, tome uma atitude determinada. Toque o Senhor Jesus nessa noite. Me chamou também a atenção o porquê tocar nas orlas dos seus vestidos. Há uma passagem em Números, capítulo 15, versículo 39, que diz que as vestes deveriam conter franjas bordadas e um cordão azul, onde as franjas vos serão para que vendo-as vos lembreis dos mandamentos do Senhor e os cumpra. E eu entendi que aquela mulher, naquele momento, ao tocar as suas vestes, ela estava lembrando das promessas de Deus. Ela estava lembrando das promessas do Deus de Israel, que prometia sarar, curar o seu povo. E nós precisamos, a cada dia, nos lembrar das promessas do nosso Deus. Nós não andamos hoje com talite, nós não andamos com franjas que nos lembrem, mas nós andamos com a palavra que nos lembra as promessas do Senhor, amém? No original, eu fui procurar também, esse tocar, a gente tem a impressão que essa mulher simplesmente foi e encostou rapidamente nas orlas dos vestidos de Jesus. Mas, na realidade, esse tocar, no original, dá um sentido de segurar. Não por muito tempo, mas segurar. E esta mulher segura. Esta mulher se agarra ao Senhor naquele momento. Era o seu último fio de esperança. Era a sua última chance de mudança de vida. E eu quero me desafiar e desafiar você nesta noite a ter esse sentimento de tocar novamente no Senhor, como se fosse pela última vez. Como se a sua vida dependesse disso. Como o Senhor fosse o ar que respira, e se te faltasse, você morreria. Essa é a fé que moveu o Senhor Jesus. Quando Jesus pergunta, quem me tocou? Na realidade, ele não estava querendo saber se alguém havia lhe tocado, ele estava perguntando, quem creu em mim? De uma tal maneira tão grande, que de mim saiu poder, saiu virtude. O Senhor quer que nós o tocamos dessa mesma maneira, com uma vontade tão grande, com uma fé tão grande, que dele saia virtude, saia poder
para a nossa vida. Meus irmãos, o tocar não era bíblico naquele momento. Não era um mandamento. E o Senhor Jesus poderia ter simplesmente ficado bravo com aquela mulher. Porque Jesus seguia a lei. E a lei dizia que uma mulher impura não poderia tocar em alguém e ela deveria ficar confinada até que a sua impureza saísse. Mas eu quero dizer para você que Jesus é a lei do amor. A lei do amor é maior do que a lei dos homens. A lei simplesmente que mata, que não leva em consideração o sentimento do ser humano, que não leva em consideração que cada ser humano é imagem e semelhança de Deus, que cada ser humano é um filho amado. Antes o Senhor ficou maravilhado. Antes o Senhor ficou estupefado, porque em volta dele até então havia uma porção de pessoas, mas nenhuma dessas pessoas havia alcançado o entendimento que Jesus era capaz de mudar totalmente as suas vidas. Muitos daqueles simplesmente procuravam um milagre, simplesmente procuravam uma bênção. Mas o Senhor tem muito mais para nós. O Senhor continua curando, salvando e libertando. Nessa noite, meus irmãos, eu gostaria que você ficasse de pé. Eu gostaria de pedir, se a pastora me permitir, que os obreiros ungissem as pessoas. Nós estamos falando de cura, mas o Senhor não só cura, como também liberta. O Senhor não só liberta, como também transforma. Entrega no altar nesta noite tudo aquilo que te preocupa. Lança aos pés do Senhor toda a sua ansiedade. Entrega ao Senhor todas as suas preocupações, para que Ele possa intervir na sua vida. Amém? Faz chover.